Meu nome é doutora Ana, sou médica especialista em saúde da próstata, circulação, ereção e bem-estar masculino após os 50 anos. Ao longo da minha jornada, acompanhei mais de 2.000 pacientes em consultas, grupos de apoio e atendimentos em comunidades. Estudei a fundo o impacto da alimentação, da circulação e do estilo de vida na saúde íntima masculina. E hoje, eu estou aqui para te contar o que realmente está por trás de muitos dos sintomas que tantos homens sofrem em silêncio. Mas antes de falar como a ciência pode te ajudar, quero te contar a história de um dos pacientes que mais me emocionou, o seu Geraldo. A história do seu Geraldo, 66 anos. Ele entrou no meu consultório meio cabisbaixo, chapéu de palha na mão e o olhar cansado. Doutora, não tô mais conseguindo fazer o que eu fazia. Nem subir a ladeira aqui perto de casa. Meus pés pesam. E na hora H, nem sei mais como olhar para minha esposa. Seu Geraldo tinha 66 anos. Era viúvo de sua primeira esposa, casado de novo há 6 anos com Dona Lúcia. Uma mulher animada, cheia de energia. Mas ele estava ficando para trás. E não era só na caminhada da pracinha. Ele me confessou, com um misto de vergonha e tristeza, que há meses vinha notando perda de firmeza. E quando finalmente tomava coragem, sentia-se esgotado, sem disposição nem para o próprio prazer. E o pior, começou a se culpar. Achava que estava fracassando como homem. Mas eu segurei sua mão, olhei bem nos olhos e disse: Seu Geraldo, o que está acontecendo com o senhor não tem nada a ver com vergonha. Tem a ver com circulação. E mais, o corpo está tentando te dar um sinal de alerta. E pode ser que você, que me escuta agora, esteja passando por algo parecido. Você já sentiu cansaço ao subir escadas? Suas pernas pesam depois de uma caminhada curta? Já teve a impressão de que sua disposição está evaporando aos poucos, sem motivo aparente? E na intimidade? Sente que algo não é mais como antes, mesmo tendo vontade? Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, então preste atenção no que eu vou te explicar agora. O que a maioria dos homens não sabe, a ereção depende da circulação. Muita gente acha que o que causa a disfunção erétil é só a idade ou a falta de desejo. Mas a verdade, e isso é confirmado por dezenas de estudos clínicos, é que a ereção é, acima de tudo, um fenômeno circulatório. Sabe por quê? Porque o pênis funciona como uma esponja vascular. Ele precisa de um grande fluxo de sangue entrando rapidamente pelas artérias e sendo mantido ali por válvulas e tecidos elásticos. Se o sangue não chega com força ou se vaza rapidamente, a firmeza simplesmente não acontece. E por que isso começa a falhar depois dos 50? As 3 causas silenciosas do enfraquecimento da circulação íntima. A primeira é o endurecimento das artérias, conhecido como aterosclerose. Com o tempo, os vasos que antes eram flexíveis, que expandiam e contraíam com facilidade, vão perdendo elasticidade e ficando mais estreitos. O resultado? Menos sangue consegue passar, e a pressão que deveria subir durante o momento íntimo simplesmente não se sustenta. A segunda causa é a próstata inflamada. Poucos homens sabem, mas a próstata inflamada ou aumentada pode comprimir os vasos da região pélvica e dificultar o fluxo sanguíneo. Além disso, a inflamação crônica da próstata libera substâncias que afetam o sistema vascular inteiro. E o terceiro inimigo é o que eu chamo de peso invisível, a gordura abdominal. Aquela barriguinha que vai se formando com o tempo pode parecer inofensiva, mas ela não é só estética. A gordura visceral produz substâncias inflamatórias que aumentam a resistência vascular, afetam os hormônios e dificultam o relaxamento das artérias. Você já notou como alguns homens com barriga saliente sentem mais cansaço, dor nas pernas, suor excessivo ou até tonturas leves? Esses são sintomas da má circulação. E é importante entender, não é preguiça, não é desânimo e não é fraqueza de caráter. É o corpo avisando que algo está fora do equilíbrio. Sinais de alerta. O que seu corpo pode estar tentando te dizer? Vou te fazer algumas perguntas, e quero que responda com sinceridade, aí na sua casa mesmo, em silêncio. Você sente suas pernas pesadas no fim do dia? Já teve episódios de falta de ar ao fazer esforço leve? Tem sentido tonturas ao se levantar rápido da cama? Sua urina está mais fraca ou com jato interrompido? Você acorda cansado mesmo depois de dormir? Já percebeu a ereção matinal sumindo nos últimos meses? Se você respondeu sim para 2 ou mais dessas perguntas, pode ser que sua circulação esteja comprometida. E a boa notícia é que isso tem solução.
A conexão perigosa. O que começa com uma ereção fraca pode terminar em algo mais grave. Se tem algo que aprendi ao longo desses anos, é que o corpo não mente. Quando ele começa a falhar nas pequenas coisas, como subir uma escada, manter uma ereção ou se sentir disposto, ele está sinalizando que há algo maior por trás. Homens com má circulação íntima têm 3 vezes mais risco de infarto. Também estão mais sujeitos a acidente vascular cerebral, AVC, hipertensão descontrolada e até insuficiência renal. Tudo isso porque o sistema circulatório é um só. E quando o sangue não circula bem na ponta do dedo ou no coração, também não circula bem na região íntima. Ou seja, meu amigo, a sua saúde íntima é o barômetro do seu coração. E ignorar esses sinais é como dirigir um carro com o óleo vencido e o motor falhando. Mas existe esperança. Existe saída. Eu disse isso ao seu Geraldo e digo agora para você. A circulação pode ser reativada. O corpo pode recuperar a firmeza, a vitalidade e o prazer. E isso não exige cirurgia nem remédios caros. Com escolhas alimentares corretas, com alimentos que ativam o óxido nítrico, com movimentos simples e com pequenas rotinas diárias, é possível reverter esse cenário. E mais, é possível voltar a ter energia, autonomia, autoestima e até reencontrar o prazer em tocar, olhar e desejar. Tudo isso começa com informação, com consciência, com acolhimento. E agora eu quero te ouvir. Você já sentiu alguma dessas mudanças no seu corpo? Você conhece alguém que pode estar passando por isso? Escreve nos comentários. Sua história pode ajudar outro homem a buscar ajuda também. A seguir, eu vou te revelar um alimento simples, barato e fácil de encontrar que pode ser o seu maior aliado para recuperar a firmeza e reativar sua circulação. Você já ouviu falar no poder da beterraba? Talvez nunca ninguém te contou isso com clareza. Mas é exatamente sobre isso que vamos falar sobre isso agora. Se você chegou até aqui, já entendeu o mais importante. A circulação é o motor da sua vitalidade íntima e do seu coração. E agora, como sua médica, é hora de te apresentar um recurso simples, natural e acessível. Um verdadeiro presente da natureza que muitos homens ignoram por acharem simples demais. Mas simples não significa fraco. Simples pode ser poderoso. Hoje, eu quero te apresentar o poder da beterraba. Doutora, só pode ser brincadeira. Beterraba melhora a ereção? Essa foi a reação do seu Geraldo quando eu falei, pela primeira vez, do suco roxo que poderia mudar a forma como o corpo dele reagia ao cansaço, à falta de firmeza e até às caminhadas difíceis da pracinha. Doutora, se fosse assim, todo mundo tomava. E é aí que mora o engano, meu amigo. As soluções mais eficazes costumam ser ignoradas justamente por serem simples demais. Mas a ciência está aí para provar. E os resultados, tanto nos estudos quanto nos meus próprios pacientes, me mostraram que a beterraba pode ser um divisor de águas na saúde do homem maduro. Você já experimentou o suco de beterraba? Já sentiu os efeitos depois de alguns dias consumindo com regularidade? Então deixa eu te contar o que acontece no seu corpo quando você dá uma chance a esse alimento. A ciência por trás do roxo. A beterraba é rica em uma substância chamada nitrato natural. Ao ser ingerido, esse nitrato passa por um processo bioquímico dentro do nosso corpo, mais precisamente na saliva e no sistema digestivo, e se transforma em uma molécula chamada óxido nítrico, NO. E é aqui que começa a mágica. O óxido nítrico é como a chave que destranca as artérias. Ele age relaxando a parede dos vasos sanguíneos, permitindo que eles se dilatem, ou seja, se abram com mais facilidade. Imagine uma represa com comportas fechadas. Pouca água passa, o fluxo é fraco, tudo fica lento e travado. Agora imagine essas comportas sendo abertas lentamente. O fluxo aumenta, a pressão se regula e tudo volta a circular, como deveria. É exatamente isso que o óxido nítrico faz no seu corpo. E qual é o primeiro lugar a se beneficiar desse fluxo renovado? Os músculos, o cérebro, a próstata, o pênis, ou seja, a ereção, a vitalidade, o raciocínio, a força nas pernas. Não é só um suco roxo, é um coquetel de saúde. Além dos nitratos, a beterraba é rica em ferro, que ajuda a combater a anemia e melhora a oxigenação celular. Fibras, que regulam o intestino e ajudam no controle do colesterol. Antioxidantes, como a betalaína,
que protege contra inflamações silenciosas. Vitaminas do complexo B, importantes para a energia, cérebro e produção hormonal. Muitos homens após os 60 apresentam inflamações crônicas de baixo grau, aquelas que não doem, mas que vão minando a energia, aumentando o risco de doenças e atrapalhando a função sexual. A beterraba atua combatendo esse processo, protegendo o endotélio, a camada interna dos vasos, reduzindo o estresse oxidativo e até mesmo regulando a pressão arterial. E o que diz a ciência? Vamos aos dados. Um estudo publicado no Hypertension Journal mostrou que o consumo de 500 ml de suco de beterraba reduziu a pressão arterial sistólica em até 10 mg após poucas horas, efeito comparável a alguns medicamentos antihipertensivos. Pesquisadores da University of Exeter, no Reino Unido, constataram que atletas que consumiram suco de beterraba tiveram melhora de até 16% na resistência física. A explicação? O óxido nítrico otimiza o uso de oxigênio pelos músculos. Outro estudo do National Institutes of Health revelou que o consumo regular de beterraba melhora a função endotelial, que é exatamente a capacidade dos vasos de se expandirem para aumentar o fluxo de sangue. Você percebe o que isso significa? Mais sangue fluindo, mais energia, mais firmeza, mais clareza mental. E o melhor, sem efeitos colaterais, desde que o consumo seja feito com equilíbrio. Checklist prático: como usar a beterraba na sua rotina. Agora que você já entendeu o porquê, eu quero te mostrar o como. A seguir, o passo a passo que eu recomendo para meus pacientes aqui na clínica e que trouxe resultados incríveis para centenas de homens acima dos 50. 1. Suco de beterraba natural. Quantidade: 1 copo pequeno, 200 ml. Frequência: 3 a 4 vezes por semana. Melhor horário: pela manhã ou 30 minutos antes da atividade física. Modo de preparo: 1 beterraba média. Crua, plus 2 limão, plus 100 ml de água. Dica bônus: pode acrescentar uma lasquinha de gengibre para efeito termogênico. 2. Beterraba ralada crua em saladas. Rica em fibras e enzimas que se perdem ao cozinhar. Pode ser combinada com azeite extra virgem e limão. 3. Beterraba cozida no vapor. Mais suave para o estômago de quem tem gastrite ou sensibilidade. Boa para consumir com arroz integral, lentilhas ou ovos cozidos. 4. Para potencializar os efeitos. Associe com alimentos ricos em vitamina C, como o limão e a laranja. Beba água ao longo do dia, para garantir que o óxido nítrico atue corretamente. Faça caminadas leves para estimular a circulação periférica. Atenção para casos especiais diabéticos. Apesar de natural, a beterraba contém açúcares e deve ser consumida com moderação. Prefira sempre a beterraba crua ou cozida inteira, e evite grandes quantidades do suco concentrado. Hipertensos que usam medicamentos. A beterraba pode potencializar o efeito dos remédios para a pressão. Portanto, se você notar tontura ou queda de pressão, reduza a frequência e converse com seu médico. Pessoas com cálculo renal ou problemas nos rins. A beterraba tem oxalato, e em excesso pode favorecer a formação de pedras. Por isso, se você já tem histórico de cálculo renal, converse com seu nefrologista. Mas, doutora, por que ninguém me falou isso antes? Essa é a pergunta que mais escuto. E a resposta é simples, mas incômoda. Porque não dá lucro. A indústria da saúde está estruturada para vender soluções caras, pílulas imediatistas e tratamentos que mascaram sintomas. Mas aqui, comigo, você vai sempre ouvir a verdade. Eu não sou contra remédios, eles têm seu lugar. Mas eu sou a favor do conhecimento, da prevenção e da autonomia. E acredito de coração que você merece saber que seu corpo pode reagir com pequenas atitudes. A beterraba é só o começo. Você já experimentou? Agora me conta, você já tomou o suco de beterraba? Já sentiu alguma melhora? Ou ficou com alguma dúvida sobre como usar na sua rotina? Escreve aqui nos comentários. Eu mesma leio e respondo sempre que posso. Sua dúvida pode ser a dúvida de muitos outros homens que estão nesse mesmo caminho. Agora que você entendeu por que a beterraba funciona, no próximo vídeo eu vou te mostrar como integrar esse hábito à sua rotina diária. Junto com outros alimentos e atitudes simples que vão transformar não só sua circulação, mas sua vida íntima, sua energia e até sua autoestima.
Vamos montar juntos um plano prático, com combinações inteligentes, sugestões de horário e adaptações para quem tem pressão alta, colesterol ou problemas de próstata. Se você chegou até aqui, quero te agradecer, de verdade, porque isso mostra que você se importa, que você está disposto a dar um passo a mais. E isso, para mim, já é um sinal de transformação. Hoje, eu quero retomar com você a história que começou lá no nosso primeiro encontro. A história do seu Geraldo, aquele senhor de 66 anos, que chegou cabisbaixo ao meu consultório dizendo que já não conseguia subir a ladeira da sua rua e que, na intimidade, sentia-se ausente, invisível, até para a própria esposa. O que aconteceu com ele? Pode acontecer com você, mas mais importante, a transformação que ele viveu também pode ser sua. A virada de chave do seu Geraldo. Poucas semanas depois da nossa primeira conversa, o seu Geraldo voltou ao consultório. Mas algo logo de cara já me chamou a atenção. Ele entrou sem o chapéu nas mãos, sem olhar para o chão, e até brincou com a secretária na recepção. Bom dia, dona Teresa. Hoje subi até de 2 em 2 degraus. A senhora acredita? Quando ele entrou na sala, eu sorri e perguntei. Subindo a ladeira de casa de novo, seu Geraldo? Subindo, doutora. E sem parar no meio do caminho. Ele riu. Mas depois, parou. Seus olhos encheram d'água. Não era sobre a ladeira. Era sobre algo mais profundo. Ele respirou fundo e disse: Doutora, eu tô sentindo que voltei a viver. Começamos a conversar, e ele me contou que, desde que começou a seguir a rotina com o suco de beterraba 3 vezes por semana, fez também outras pequenas mudanças. Passou a se hidratar logo ao acordar. Caminhava todos os dias até a praça. E principalmente passou a acreditar que poderia mudar. E então ele me disse algo que até hoje me emociona. Até a Lúcia reparou. Outro dia ela me abraçou e disse que meu olhar voltou a brilhar. Que fazia tempo que eu não a olhava daquele jeito. Sabe, aquele jeito de quem tá inteiro? Vitalidade recuperada. Corpo, alma e relacionamento. A transformação do seu Geraldo não foi apenas física. Sim, ele voltou a ter ereções espontâneas, mais firmeza, mais energia. Mas o que mudou de verdade foi a relação que ele tinha consigo mesmo. Voltou a se barbear com mais cuidado. Retomou a horta nos fundos de casa. Parou de se encolher no sofá e passou a se sentar com o peito aberto. A dona Lúcia me contou depois que ele voltou a escrever cartas para ela. Sim, cartas. E nelas dizia o quanto se sentia vivo, homem, parceiro. E tudo isso, meu amigo. Começou com um copo de suco, um copo de beterraba. 3 vezes por semana, com constância, com propósito, com fé. Você não precisa esperar a dor para agir. Eu sempre digo aos meus pacientes, o corpo sussurra antes de gritar. E muitas vezes, esses sussurros são ignorados. Uma perna cansada, uma noite mal dormida, uma ereção mais fraca, uma falta de ar subindo o degrau. Tudo isso são avisos. Mas a boa notícia é que você não precisa esperar a coisa piorar para começar a mudar. E não estou falando de milagres. Estou falando de coisas simples, que você pode começar hoje mesmo. Um copo de suco natural. Um passo de cada vez na calçada do seu bairro. Um prato com mais cor e menos gordura. Um olhar mais atento para si mesmo. Um compromisso com o seu corpo, que te serviu por tantas décadas. A circulação é a base de tudo. E aqui vai o que talvez seja o ponto mais importante de toda essa conversa. Cuidar da circulação é cuidar de tudo. A circulação leva o oxigênio para o cérebro, para o coração, para os músculos e, sim, para o seu órgão genital. Sem ela, a mente falha. O peito aperta, as pernas pesam e o desejo desaparece. Mas com ela viva, pulsando, fluindo, você tem clareza, força, firmeza e prazer. Não é sobre vaidade, é sobre vida. E eu preciso te perguntar com todo carinho, você já sentiu dificuldade de circulação? Já teve cansaço nas pernas que te impediu de aproveitar? Algo simples, como caminhar na praia ou brincar com os netos. Você já se sentiu menos você mesmo, por dentro e por fora? Se sim, esse é o seu momento de começar de novo. E eu estou aqui para te dizer que nunca é tarde demais. Fé, dignidade e um corpo que ainda quer viver. Muita gente me pergunta, doutora, depois dos 60 ainda vale a pena mudar? E eu sempre respondo com uma frase que carrego como lema.
Cuidar do corpo é uma forma de gratidão pelo dom da vida. Sim, meu amigo, vale a pena, porque o seu corpo ainda está aqui. Ainda respira, ainda pulsa, ainda sente, ainda deseja. Você já enfrentou dores, perdas, injustiças, cansaços que muita gente nem imagina. E mesmo assim, ainda está aqui. E se está aqui, é porque ainda há vida. E onde há vida, há possibilidade. A dignidade de um homem não está apenas no que ele produz. Está no modo como ele cuida daquilo que recebeu. E seu corpo é a sua casa. A casa onde sua alma habita. Vamos fazer juntos? Agora, quero te convidar a fazer parte de algo maior. Escreva aqui nos comentários. Eu cuido da minha circulação todos os dias, seguido da sua idade e cidade. Vamos criar uma corrente. Um movimento de homens maduros que se levantam, se cuidam, se respeitam, que voltam a amar com firmeza, caminhar com leveza e viver com plenitude. E mais, se esse vídeo tocou você, se fez sentido, compartilhe com alguém que você ama. Pode ser um amigo, um irmão, um pai, um companheiro de caminhada. Você pode estar salvando uma relação, uma saúde, uma vida. E antes de encerrar, eu, doutora Ana, agradeço por me deixar entrar na sua rotina, por permitir que eu te ofereça esse cuidado com ciência, com emoção e com verdade. Meu compromisso é com sua saúde de forma integral: corpo, mente e coração. Nos próximos vídeos, vou continuar te mostrando outras soluções naturais, acessíveis e cientificamente embasadas, que vão reforçar sua circulação, melhorar sua próstata, sua energia e até sua ereção. Mas tudo começa com um passo. Qual é o seu primeiro passo de hoje? Vamos juntos!